a gente vai discutir especificamente, dentro do modelo aqui das duas rodas. Então, quem por um acaso pegou esse vídeo aqui e não assistiu a introdução ao modelo, né, a gente já discutiu, né, no vídeo anterior a lógica mais geral assim, do modelo, né. Cada roda dessa, ela acaba que, nos capítulos do livro, são divididas em vários pequenos passos. Então, uma característica marcante do modelo é o uso de várias ferramentas e de uma divisão maior do que é feito em cada roda, de uma forma bastante clara, tá? Então, elas não eram só, essas rodas não são só conceituais, mas são também momentos que referenciam claramente o uso de ferramentas, né? Então, quando a gente vai nos capítulos do livro, cada capítulo é dedicado a um módulo, né? Um capítulo para o comitê estratégico, um capítulo para o comitê de plantação, um capítulo para as equipes de projeto, um capítulo para a organização do trabalho, tá? E esses capítulos estão divididos, principalmente os das rodas, estão divididos em passo a passo, com o uso de várias ferramentas, tá? Para cada passo tem uma ferramenta, de maneira que fique bem claro, né? O que se deve fazer no primeiro dia, né, de implantação desse sistema, né? Para não seja só baseado em conceitos, tá? Aqui nesse momento a gente vai discutir, desdobrar um pouquinho esse módulo, que é o módulo das equipes de projeto, e que é um módulo que mostra o processo de desenvolvimento, né? Como que a gente sugere que o processo de desenvolvimento seja realizado. No início a gente ficou pensando, né, se a gente faria as equipes de projeto com projetos mais flexíveis, com técnicas mais ágeis, algo que ainda é uma discussão ainda mais quente nos dias de hoje, mas a gente precisava de uma primeira referência que tivesse um nível de estruturação um pouco maior, porque isso gera um aprendizado para as empresas que nunca tiveram contato com uma sistematização desse tipo. Qual que é a ordem de determinadas decisões e preocupações? A lógica de se reduzindo riscos e incertezas, né, paulatinamente, gradativamente, tá? Então, uma empresa que já era proficiente, já tinha tido um processo de implantação relativamente rico, né, e que já tivesse liberdade para voltar e fazer mais adaptações, né, que pudessem deixar o sistema mais aderente aí à sua realidade própria, ela acabava tendo outras formas alternativas ou flexibilizando ou modificando, né, o processo de desenvolvimento à luz das suas próprias experiências. Mas os primeiros momentos, os primeiros contatos com o programa, né, com o modelo, a gente tinha um framework, né, de processo para oferecer que pudesse propiciar esse aprendizado, né? Então, a gente acabou decidindo nessa direção, né? Algumas pessoas que pegarem e lerem, elas podem entender, puxa, mas será que esse sistema de fases, ele não era rígido para as inovações que vocês queriam implantar? Assim, ele era rígido no início, né? Até que a empresa pudesse ganhar, né, a experiência necessária, né, e a segurança para que pudesse questionar e extrair depois outras possibilidades desse sistema. Um segundo aspecto, né, era esse, de que em meio a determinadas inovações que tinham um nível de ruptura um pouco maior, o sistema não raramente começa a operar também com projetos um pouco menores, com melhorias um pouco mais incrementais, tá? Que possa, inclusive, dar um primeiro conjunto de resultados um pouco mais rápido, né? Que isso também traz uma motivação, né? Um time inteiro trabalhando em torno do sistema, com olhos para resultados, com serviços só daqui a 2, 3, 4 anos, isso podia ser uma causa de desmobilização. Então, era comum com que alguns projetos de curto prazo, né, ocupassem a agenda no início, né, e esses projetos, muitas vezes, tinham bastante afinidade, né, com essa estrutura um pouco mais bem definida, tá? É claro que tem que ter esse cuidado, né, para os projetos incrementais não sufocarem o sistema e acabarem não dando espaço, né, para os projetos com impacto maior e que tem um nível de certeza maior. Então, esse conflito sempre permanece, mas não por isso havia uma sugestão de que se eliminasse ou se descartasse os projetos de natureza um pouco mais incremental.
Então, eu vou passar um pouco rápido pelas fases, tá? Não porque elas não mereçam atenção, mas porque essas fases, elas têm um nível de afinidade, similaridade com outros sistemas de fases, tá? Que já são relativamente conhecidos aí na literatura e que nós já estudamos também, tá? Naquela representação, né, mais mnemônica, né, mais simbólica do sistema, a gente mostra 3 grandes momentos, tá? Mas a gente não tem só 3 fases definidas nesse sistema. Então a gente tem um primeiro momento de alinhamento, né, conceitual, depois uma fase mais executiva, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento, e a inovação em si se dá com aquele produto novo, aquele processo novo que emplaca, né, que passa a fazer parte da rotina da empresa, no caso um processo organizacional, um processo produtivo, ou que se lança, né, abertamente no mercado, aí no caso de um produto, bem ou serviço, tá? Então a gente dividia na prática depois, né, quando se mergulha então no sistema, né, nesse módulo, né, que é o módulo das equipes de projeto, a gente tem, na verdade, um sistema de 7 fases, considerando como etapa 0 aqui aquele alinhamento inicial, né, aquela entrega, né, aquela transição entre o comitê de implantação e a equipe do projeto. Então a gente vai caminhar nesse sistema usando um exemplo, tá, que é um exemplo, quem trouxe o exemplo foi o professor Leonel Del Rey, ele acompanhou, né, determinados desenvolvimentos nessa área, e a gente vai simbolizar aqui com o exemplo do desenvolvimento, então, de um vagão, né, desde a concepção, né, inicial até o seu lançamento. Então, o que está acontecendo aqui no início, tá? Então, a gente está aqui na fase de planejamento. A etapa 0 do PD Projetos, né, desse sistema de desenvolvimento, desse processo de desenvolvimento de inovações, ela é basicamente aquela discussão inicial do portfólio, né? A gente ainda está nas responsabilidades do comitê de implantação. Só que, uma vez que é definido que um projeto será executado, olha, esse projeto nós vamos selecionar e a partir desse momento ele entra, né, no plano agregado de projetos em desenvolvimento da empresa. Então, eu preciso agora passar essa bola, né, para a equipe que vai gerenciar o projeto. E mais que passar a bola, eu preciso definir essa equipe, né? Então, dentre as várias possibilidades de projetos, estão representadas por algumas imagens aqui, né? E aí a gente está comparando, né? A gente não pode desenvolver tudo, tem menos recurso, algumas são mais interessantes, algumas são mais estratégicas do que outras, enfim, né? Dentre essas várias possibilidades, a gente passa pelo funil, tá? E a gente está selecionando, então, a oportunidade do vagão, né? As outras ficaram no funil, né? Na nossa representação aqui. E aí, eu estou passando, então, essa responsabilidade para uma equipe de projeto. Então, a definição da equipe, os seus recursos, o cronograma, ela o conjunto de atividades que caracteriza isso, né? Ora, aqui o comitê de implantação ele passa a ser coadjuvante, né? Ele está observando, mas esse projeto, esse desenvolvimento passa a ser de responsabilidade de uma equipe, né? Então, você declara qual é a equipe, seus objetivos, seu cronograma, seus recursos, não só a equipe de projeto, mas também a equipe dos gatekeepers, né? Ou seja, dos vigilantes do projeto, quem que vai avaliar o projeto e participar das reuniões de gate, né? Ali nos nossos pontos de decisão do sistema. Tá? Então, a gente começa com o primeiro gate, né? Então, feito essas definições iniciais, o primeiro gate, nosso primeiro ponto de decisão é exatamente esse. Para averiguar se nós temos um plano de desenvolvimento, né? E se os recursos estão alocados, estão claros, se aquilo está devidamente organizado, formalizado, estruturado na empresa, para que eu possa passar a responsabilidade para uma equipe de projetos. Né? Então, a cada gate, e na medida que a gente faz essas verificações e que o projeto, então, ele caminha nessa direção, né, ou seja, o gate é sempre um momento onde a gente também pode parar o projeto, pode refletir mais uma vez, ou pode
esperar com que algumas coisas sejam resolvidas, né? A ideia é que o risco do projeto vá reduzindo, né? Ao contrário de se entregar um projeto para uma equipe, esperar um resultado lá na frente, a cada gate, o risco, as incertezas do projeto vão sendo avaliadas. Bom, então a gente passa aqui para a primeira fase, tá? Que é identificar as necessidades dos clientes. Alguém pode perguntar, puxa, mas você não fez isso lá na gestão de portfólio? Você faz até um certo nível, né? Você tem uma lista enorme de projetos e você analisa com nível de informação ainda um pouco rudimentar, embora estudos sejam feitos, se um projeto vai à frente ou não. Mas o primeiro momento, né, da realização de um projeto é mergulhar mais atentamente, né, nas necessidades dos clientes. Agora, mergulhar na necessidade do cliente, ela requer que você primeiro identifique quem é o cliente, né? E o cliente aqui, ele é pensado de uma maneira muito ampla, não é só quem vai lá e compra na linha, na ponta ali do processo, seu produto, né? Tem várias partes interessadas, né? Então, no caso do envolvimento de um vagão, né? Quem que é afetado pela existência desse produto, né? Quem que se envolve no processo de desenvolvimento, de venda, de uso, né, de operação de um tipo de produto desse. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está considerando que um empreendedor ferroviário, um carregador do vagão, um maquinista, e é claro que vocês podem imaginar que essa lista pode se estender muito mais, né? Então, nós precisamos primeiro identificar quem são as partes afetadas e que deveriam ser ouvidas, né, cerca de suas expectativas, suas dificuldades, suas necessidades ainda não atendidas e que o nosso novo produto deveria inicialmente ter o potencial para isso, né? Então, a ideia é de que se levante os clientes e se priorize, né, se equilibre, né, dentre a sua vasta lista e às vezes conflitante itens com outros, itens que requerem um certo equilíbrio, né, todo mundo quer o bom e barato, puxa, mas tem que equilibrar às vezes o bom com, né, a qualidade, em termos do número de funcionalidades, né, da sua sofisticação, dos seus requisitos, com o preço, né? Então, esse é o primeiro esforço, identificar, analisar e priorizar de uma maneira agora mais sistemática, né, mais objetiva, quais são as necessidades dos clientes. Obviamente, a gente sempre para num gate, né, e no gate são feitas questões que estão relacionadas aos objetivos da etapa anterior, né? Então, aqui, claro que é uma brincadeira, né, uma roda de conversa, mas é uma reunião bastante estruturada, em que eu tenho os compromissos, né, de definição, né, em relação à etapa anterior, e a gente sempre faz essa reflexão à luz das intenções, dos compromissos iniciais do projeto, do papel, né, que ele precisa desempenhar ali no portfólio. A gente passa, então, a uma etapa 2, que é o desenvolvimento e o teste do conceito, tá? Eu sou um engenheiro bastante ansioso, tá, gente? Então, quando eu comecei a lidar com esse tema, eu ficava imaginando, agora a gente está aprovado o projeto, então vamos sentar e projetar, né? Mas não é bem assim, né? Claro que não necessariamente esse desenho não sugere que essas etapas tenham uma alocação de tempo ou de recurso igual, né? Pode ser que o tempo para execução de determinadas etapas seja mais longo do que o das outras e frequentemente é, né? Quando a gente chega em etapas mais distantes aqui, né, projeto do produto, projeto detalhado do processo, claro que conforme o contexto, mas pensando no contexto aqui do vagão, são etapas mais extensas, envolve mais gente, mais recursos, né? Mas a gente precisa perpassar algumas etapas anteriores de maneira a calibrar o nosso tiro aí, né? Para a gente não perder recurso e, por meio dos gates, também tomar as melhores decisões. O conceito, gente, são várias possibilidades, vários croquis, várias representações feitas de maneira mais rudimentar, mais rápida, pode envolver protótipos conceituais também, né? Mas de maneira que eu olho a lista de necessidades priorizada e eu avalio quais são essas grandes possibilidades, as grandes linhas que poderiam responder melhor àquela lista, tá? Claro que no início a gente fala, poxa, mas é um vagão, né? Mas quais são os conceitos de subsistemas, né? Como que vai ser cada grande elemento, cada grande funcionalidade desse vagão? Será que há designs diferentes? Será que há formas que são totalmente distantes entre si de se atender aquelas necessidades, tá? Então,
esse momento conceitual aqui, ele é importante porque a partir dali a gente não muda mais o conceito, né? Isso não é projetar as linhas ainda do produto, né? Não é projetar detalhes sobre seus subsistemas, né? Mas é de levantar um conjunto de possibilidades que possa responder, né? Possibilidades diferentes possam ser evidenciadas ali para o time, né? E avaliadas antes de se partir com o produto de uma forma mais detalhada. E é claro, a cada etapa o sistema prevê que isso seja avaliado de alguma forma, né, que se colha o feedback daqueles clientes que foram identificados na etapa anterior. Né? Eles são envolvidos e passam a ser participantes aí, ativos, né, desse processo. O Gate, né, fazendo a reflexão sobre os compromissos da etapa anterior, né, a gente passa, então, agora efetivamente a projetar o produto. Nesse modelo nosso, a gente previu uma etapa 3 aqui para um projeto inicial e depois uma etapa para um projeto mais detalhado. Esse negócio, claro, que depende da natureza do produto, do serviço que a empresa desenvolve, né? Algumas empresas optavam por deixar só uma grande etapa, né, para esse desenvolvimento, e outras julgavam necessário separar. Tá? No nosso caso aqui, um projeto num vagão faz sentido separar, né, porque eu tenho um projeto aqui de grandes linhas, né, de grandes dimensões, né, dado que o conceito já foi definido numa etapa anterior, né, então eu separo quais são os subsistemas, né, quais são os conjuntos de componentes, né, grandes definições aqui relacionadas a materiais, a isolamentos, né, a proteções. E num segundo momento, eu vou, já passando aqui, no segundo momento eu vou então entrar em detalhes menores, né? A gente está falando de um produto mais complexo, né? Um produto que envolve aí um número elevado, né, de componentes e subsistemas, tá? Então, a gente vai esmiuçar aí cada detalhe, né? E aí a gente tem o envolvimento de várias pequenas equipes nisso, tá? Mas o que é importante aqui que eu quero destacar é que nesse momento mais central da execução, acontece de uma forma também bastante paralela o projeto do sistema de manufatura. Tá? Então, a gente começa com algumas definições iniciais do produto, e por isso que a gente separou, e essas definições iniciais do produto, elas são inputs, e elas são confrontadas também com a capacidade de desenvolvimento do processo. Né? E nesse momento, a questão dos fornecedores, a questão do sistema logístico, materiais, capacidade produtiva de fábrica, todas essas questões elas estão sendo levantadas e discutidas. Né? Então, e outro ponto também, né, antes de voltar nisso, que a precificação inicial do produto, né, que ela já de uma certa forma é rascunhada lá no conceito, ela ganha, né, metas bem mais claras, né, que nesse projeto inicial. Isso é confrontado nos gates, claro, com a expectativa anterior da empresa, né? Então, puxa, mas para atingir esse nicho, nesse custo, o produto pode estar no preço maior, menor, né? Ou, olha, o orçamento de projeto, né, pode estar mais bem alinhado ou menos bem alinhado com aquela precificação objetivada. Então, eu estou simplificando bastante aqui, né, só para a gente dar uma passada nas etapas, mas as discussões começam a se desdobrar sobre os vários elementos, elementos jurídicos, patentes, ela começa a se desdobrar sobre a questão do sistema de distribuição, de manufatura, os fornecedores que vão ser envolvidos, o projeto do processo, o projeto das estações de trabalho e assim por diante. Né? Então, a gente deixa mais claramente definido aqui. No livro tem bastante detalhe também sobre essa etapa, que é que acontece um projeto mais detalhado, não só do produto, mas também do processo, tá? Envolvendo todas essas questões, né? Equipamentos, máquinas, sistemas de automação, né? Que vão ser envolvidos para levar a uma determinada escala comercial aquilo que está na prancheta. E é bastante intenso, claro que isso pode acontecer desde o desenvolvimento do conceito e, em alguns casos, até na identificação das necessidades dos clientes, mas é bastante intenso, né, nessas fases 3 e 4 aqui, a prototipação, né?
construção de protótipos para serem submetidos a testes e avaliações. Tá? Então, a gente já tem as necessidades dos clientes. Ali tem um conjunto de compromissos que nasce do projeto. Tá, como que eu vou avaliar ao longo do desenvolvimento se esses compromissos estão sendo atendidos? Tá? Então, nasce aí todo um plano de construção e teste de protótipos, que pode ser, os protótipos podem ser inclusive virtuais em alguns casos, né, fazer simulações numéricas, mas adotando um conceito mais amplo de protótipo, né, mas envolve também a prototipação de vagões, né, em vários níveis aí de significatividade, né, significatividade aqui no sentido de o quão representativo isso é daquilo que, né, virá ser o produto final, né, e essa atividade, inclusive as atividades consomem bastante recursos, né. A implantação de processos de produção, gente, costuma ser uma das etapas mais caras de um desenvolvimento como esse, tá? Então, compra de maquinário, né? Quando precisa, por exemplo, fazer uma revisão de instalações industriais, ferramental industrial, às vezes de prensa, de injeção plástica. Aqui falando de um produto que é essencialmente metalomecânico, né? Então você tem aqui processos aí de usinagem, de forjaria. Compra de maquinário para fazer produtos dessa natureza em escala é muito caro, tá? Então, um gate como na nossa representação que aparece o A3, ele é essencial para que a empresa tenha feito todas as verificações necessárias, todas as avaliações, antes de encarar um momento de investimentos mais intensivos, tá? E a partir daí, o projeto vai ficando um pouco mais sem volta, né? Por isso que são feitas tantas reflexões para ver se a gente está fazendo o projeto certo e se o projeto está caminhando numa direção que atende às expectativas, porque começa-se aí, de fato, a ter um nível de comprometimento de recurso muito forte da empresa, tá? Então, vocês vejam, mudar as coisas aqui no início, né, na necessidade do cliente, no teste de conceito, a gente está gastando borracha e lápis aí, né, por assim dizer. Mas, à medida que o processo caminha, o compromisso, a alocação de recursos, o envolvimento de funções, investimentos que não têm volta, né, investimentos em coisas que a gente chama de custos afundados ali, né, do desenvolvimento, de coisas que, se não servirem para esse projeto, provavelmente serão consideradas em um descarte, um desperdício de recursos, e vai ficando mais intenso, tá? Então, são essenciais aí os gates para fazer essas avaliações, né? Então, aqui começa a nascer a fábrica, né, gente? Vocês vejam que a partir daí a gente já tem uma certa clareza para definir quantas pessoas vão ter que trabalhar. Eu estou falando nascer a fábrica a partir do pressuposto que não se fabricava o vagão ainda, mas mesmo seja uma fábrica já consolidada, uma nova linha, né, uma nova unidade ali de produção, né, ou mesmo a substituição de uma unidade obsoleta existente, aí a gente começa a ter atividades de RH, recrutamento, perfil, seleção, começa a discutir as questões de maquinário definitivo, questões, por exemplo, de compras, fornecedores, logística, né? Então, todas esses elementos, eles vão nascendo agora, né, com um nível de definição muito maior, tá? E, com isso, a questão de custo do desenvolvimento, custo do produto final, né, e, consequentemente, preço, elas vão ganhando muitos refinamentos. A gente tem uma ideia disso desde a etapa zero, mas isso vai sendo refinado, né? A gente não é surpreendido com isso ao final do processo, né? A cada gate, a questão financeira, né, nesse sentido, custo de desenvolvimento, investimentos necessários e custo previsto comercial, né, do produto em escala comercial, elas passam a ser cada vez mais refinadas, né? Vão ganhando elementos de detalhamento aí. Bom, enfim, né, aí a gente passa pelo gate, né, também mais uma vez, né, que verifica a adequação desses aspectos, né. Numa etapa 5, a gente então está preparando uma fábrica para produzir, então às vezes a fábrica já está a postos, né, mas a gente ainda não averigou como que essa fábrica se comporta, por exemplo, num dia simulado de produção, né? A gente ainda não passou, por exemplo, pelo treinamento inicial da mão de obra, ali novas funções, a gente está calibrando ali o sistema de qualidade da empresa. Então, é comum uma fábrica começar a simular dias de produção, e às vezes até no início de produção, ela passar por uma etapa que a gente chama de ramp-up, né? Que começa a produzir em escalas bem menores do que aquela escala que se prevê que seja a escala final, né? Que seja a escala comercial significativa ali daquele produto,
mas a cada erro, a cada momento ali, para-se um pouco mais, né, verifica-se um pouco mais as condições de fabricação, vê se alguns erros, alguns problemas estão acontecendo. Então, se no início a gente estava treinando o produto, depois a gente passa a treinar cada elemento do sistema de manufatura, né, mais separado, agora a gente começa a perceber como que a produção, né, o sistema de produção pode funcionar de maneira integrada, né. E a gente aqui também está testando aí nosso sistema de comunicação com os fornecedores, né, se o planejamento e controle de produção da empresa, né, se os sistemas logísticos, né, se eles estão funcionando de maneira fluida, tá? Tudo isso são preparações aí para uma produção já em escala comercial, né? Aqui entra também as questões de preparação das equipes de venda, de assistência técnica, né? Então, a gente está preparando aí, por exemplo, o pessoal, como é que você vende esse produto, como é que você aborda o cliente, as questões de manutenção pós-venda, né, de assistência pós-venda também vão sendo refinadas aqui nesse instante, né? Passando aí pelo nosso gate, né, também levando as questões pertinentes a essa fase, e uma das decisões, assim, né, mais fortes, né, mais destacadas desse gate aí, vamos produzir e partir para o mercado ou não, né? Então a gente está exatamente nessa transição agora, e no nosso macro desenho ali, né, é a transição da etapa ali de desenvolvimento mais operacional para a etapa que a gente chamou de inovação, que é encarar o mercado, né? Então assim, vamos lançar, né? Então todos os riscos já foram reduzidos, os testes já foram feitos, os problemas foram solucionados, né? Então esse debate ele é feito intensivamente aí nesse último gate, né? Partindo aí para um momento de lançamento. E é claro, né, nesse momento de lançamento, o produto não vai simplesmente à venda, né, seja aí numa relação de um produto de prateleira, de loja, mas também numa relação, às vezes, business to business, né, então nenhum CPF, né, vai lá comprar vagão, né, provavelmente serão CNPJs, né, para aproveitar aqui o nosso exemplo, mas esse momento inicial, assim, o desenvolvimento não se encerra com o lançamento, né, mas existe uma intensidade forte, né, de atividades no acompanhamento inicial do comportamento desse produto no mercado. Então, é o momento onde os clientes são observados e está se coletando feedbacks mais intensamente, está se observando seu comportamento em termos de qualidade, tanto de produção quanto depois lá no uso, né? Se ele está como previsto, as equipes estão muito em prontidão, né, para se determinados planos de ação se fizerem necessários. Então, não é simplesmente um evento de lançamento, mas existe assim um certo prazo, né, um certo tempo, né, para se desenvolver aí e se desmobilizar, até que se desmobilize, né, efetivamente a equipe de projeto, esse produto passa a ser gerido aí dentro do portfólio de rotina de produção da empresa. Então, gente, de uma maneira bem sintética, tá? É claro que os detalhes maiores estão aí no livro, né? Então, tá bem exemplificado, né? Inclusive, esse capítulo aí, ele foi escrito quase majoritariamente pelo professor Leonel, temos também uma contribuição forte do professor Wesley Canedo, inclusive porque esse PD Projetos, tá? Ele, na verdade, é uma revisão, né, de uma versão que já existia dessa dinâmica, que era chamada de PDPOC, que era Processo de Desenvolvimento de Produto Orientado ao Cliente, e que está descrita também no livro de QFD, Desdobramento da Função Qualidade, que é autorado pelo professor Cheng e também pelo professor Leonel, né? Então, eles adaptaram, né, e evoluíram, né, a proposta do PDPOC para colocar aqui no nosso modelo das duas rodas, o PD Projetos, e ele foi bastante cuidadoso, e até por já ter experiências, mesmo anteriores ao programa FATS, com a implantação disso, ele já trouxe exemplos de critérios, de fase, quais são as análises, quais são as atividades, de maneira bem cuidadosa, né? Então, uma parte bem detalhada que nós temos aí do livro, e quem, né, vocês tendo contato aí com o capítulo vão perceber isso. E cujo objetivo, né, de uma maneira assim mais ampla, né, levar aí da ideia, né, e dos riscos, né, até o lançamento do produto, né, nosso potinho de dinheiro aqui, representando que a empresa, ela tem os benefícios, né, de todo esse risco que ela correu, de todo esse investimento que foi realizado,
Mas sempre lembrando, gente, que não necessariamente a gente está falando de produto que vai... A gente está falando aqui de uma empresa comercial, nosso exemplo, tá? Mas esse é um processo de etapas aqui que vale para o desenvolvimento mesmo de inovações em ambientes, em empresas, né? Que não tem, não são non-profits, né? São às vezes ações sociais, né? Tecnologias sociais podem ser desenvolvidas, mas o que é importante, né? Que os benefícios finais, o impacto final, né? Ele não precisa ser financeiro nesses casos, mas ele tem que ser avaliado do mesmo jeito, né? Então, se a difusão daquele projeto causa a inovação, se ele é de fato uma inovação, né, se ele foi adotado, se ele se difundiu pelo mercado da maneira que se previa e atendeu às necessidades que ele visava atender, é a reflexão final desse projeto, desse processo, né, de desenvolvimento, e que referenda, né, que a empresa inovou. A empresa só inova se ela chega nesse final aqui, né, e tem esse respaldo, né, dos seus clientes, né, se eles realmente atestaram aquilo ali como inovação e adotaram.